Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre crioscopia, que é a propriedade coligativa correspondente à diminuição da temperatura de congelamento da água pela adição de um soluto não volátil. Sabemos aí que as propriedades coligativas não dependem da natureza das partículas dispersas no soluto, mas unicamente do número de partículas por unidade de massa dissolvente. Da mesma forma que na ebulição da água líquida, o processo reversível da fusão e de solidificação da água pode ser representado pela seguinte equação: o gelo absorve calor e se funde, enquanto a água, no estado líquido, libera calor para o meio e se solidifica, tornando o gelo novamente. Quando adicionamos um soluto não volátil, suas partículas se solubilizam na água líquida de forma semelhante à apresentação do sistema líquido-vapor. Porém, as passagens das moléculas na fase líquida para a fase sólida, ela é inibida. O soluto adicionado dificulta o congelamento da água, que ocorrerá a uma temperatura mais baixa que 0 graus. Isso a uma atmosfera de pressão. Esse efeito da diminuição da temperatura de congelamento da água pela adição de um soluto não volátil recebe o nome de efeito crioscópico. O efeito crioscópico pode ser observado em regiões onde há neve. É uma prática comum nessas regiões a adição de sal comum ou de cloreto de cálcio nas ruas. Sua adição prévia às ruas ou mesmo posterior sobre a neve precipitada promove a fusão da neve e a solução de água e sal resultantes só se congelará novamente a temperaturas mais baixas que as necessárias para a solidificação da água pura. Evita-se assim a formação de camadas de gelo, cujo baixo coeficiente de atrito aumenta o risco de acidentes de trânsito e também de quedas entre os pedestres. Algumas perguntas sobre a crioscopia. Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar a cerveja em lata, por exemplo, ou refrigerante? Ao adicionar o sal em gelo, o seu ponto de solidificação diminui porque uma forte interação entre as moléculas dessas duas substâncias, dificultando a organização dos cristais em gelo. Por que as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios, com a temperatura abaixo de zero? As moléculas de água formam cristais enquanto congelam. Íons de sódio e cloreto do sal ficam no caminho das moléculas de água, dificultando a sua reorganização em cristais. Isso significa que a água salgada do oceano continua em estado líquido por mais tempo quando a temperatura diminui. Porque a água presente nos sorvetes e picolés industrializados, bem como em cosméticos, como cremes hidratantes, não congela em regiões muito frias. Não é que não congela, é que ela demora muito a congelar. Isso acontece porque nessa água contém solutos, substâncias do sorvete, creme ou cosméticos, não voláteis dissolvidos na água, e isso causa a redução da temperatura de congelamento da água. Se a água pura congela a 0 graus, isso a 1 atm de pressão atmosférica, por outro lado, quando misturada com essas substâncias, ela passa a congelar a uma temperatura abaixo de zero, e isso vai depender do tanto que contém esses solutos não voláteis na água. O que se pode fazer em lugares onde o inverno é bem rigoroso para que a água dos radiadores dos carros não congele? Ora, ao adicionarmos um soluto não volátil, como um sal, em um solvente, como a água, o seu ponto de congelamento é alterado. Isso mostra que as partículas do soluto dificultam a cristalização do solvente e assim diminuem a temperatura de congelamento. Esse é o mesmo papel que os aditivos realizam. Eles abaixam a temperatura de solidificação da água,
Assim, ela não irá congelar a 0 graus, mas serão necessários outros valores bem inferiores de temperatura para que ela passe para o estado sólido. Essa foi a nossa aula sobre crioscopia. Qualquer dúvida é só perguntar no nosso horário de aula, eu estarei à disposição. Um monte de abraços.